O tema da nossa conversa nessa noite é uma pergunta, né? Por que Deus permite as tempestades? E esta é uma pergunta que em algum momento todos nós fazemos. Eu creio que se a gente parasse para ouvir cada um aqui, com as suas histórias, com a sua vida, com a sua experiência, nós iríamos ver que todo mundo já fez essa pergunta em algum momento. Por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que Deus permitiu que isso estivesse acontecendo? Por que que Deus está permitindo que isso esteja acontecendo na minha vida? Por que que Deus está permitindo que isso esteja acontecendo na minha família, na minha casa? Essa é uma pergunta que, independente da idade que você tenha, desde que você tenha razão, capacidade de reflexão, você faz. Essa é uma pergunta que, independente da tua espiritualidade, da tua intimidade com Deus, em algum momento, sinceramente, você faz. Você pode ser muito próximo de Deus, muito chegado a Deus, mas em algum momento você faz essa pergunta: por que é que isso está acontecendo comigo? Por que dessa tempestade? Por que é que Deus permitiu essa tempestade na minha vida? Por que é que Deus está sacudindo a minha família? Por que é que a gente está passando pelo que a gente está passando? As tempestades, as dificuldades, elas fazem parte da nossa história, do nosso caminho. E Deus permite que a gente enfrente algumas tempestades. Se a gente vive bastante, né, muitas tempestades, a gente enfrenta. Eu lembro de um livro que eu li uma vez, já falei isso aqui algumas vezes, mas é bom sempre repetir. Eu lembro de um livro que eu li uma vez em que o autor, ele falava sobre as dificuldades da vida, e ele dizia o seguinte: ou você está saindo de uma tempestade, ou você está assim dirigindo para uma tempestade, ou você está no meio de uma tempestade. Mas elas fazem parte da nossa vida e Existem tempestades que são provocadas. Às vezes pessoas muito próximas, às vezes pessoas distantes, às vezes pessoas que não gostam da gente. Existem tempestades que são provocadas por outras pessoas que nos atingem. E existem tempestades que a gente não sabe de onde vem. A gente não tem controle sobre elas. A gente não tem gerência sobre elas. A gente não tem uma razão por que elas aconteceram. Todos nós enfrentamos ao longo da nossa vida a tempestade. Por que essa palavra é muito importante para você? Você que está em casa e você que está aqui. Por que essa palavra é muito importante? Pelo menos por duas razões. Primeiro, para você mesmo. Para que você entenda, quando você passar por uma tempestade, que todo mundo passa. E que existem algumas tempestades que têm uma razão. Existem tempestades que têm uma outra razão. Todos nós enfrentamos. E para que você possa ajudar as pessoas que passam. Porque você conhece pessoas, de repente alguém do teu trabalho, do teu convívio, que está passando por uma tempestade terrível. E aí você vai ter alguma coisa para falar, para orientar e para ajudar. Tá? Então, é uma pergunta que a gente vai procurar resposta nessa noite, algumas respostas. Eu sei que eu não tenho todas as respostas, mas pelo menos a gente tem alguma luz olhando para a palavra de Deus. Tá? Vamos lá, pergunta é essa: por que é que Deus permite as tempestades? E a primeira resposta é essa daqui: Deus permite tempestades na nossa vida para nos corrigir. Uau! Deus permite tempestades na tua vida para te corrigir. Pastor, toda tempestade é para Deus me corrigir? Não. Mas algumas tempestades que eu enfrentei na minha vida eram para me corrigir. E é um problema quando a gente não aprende com essa tempestade. Porque aí a gente vai ter que passar por outra. E às vezes a gente vai ter que passar por uma tempestade pior para Deus tentar nos acordar. Mas existem tempestades
que nós atravessamos que servem para nos corrigir, que têm como propósito nos corrigir. Essa palavra é muito importante para que você reflita. Você que está passando por uma tempestade, ou quando você passar por uma tempestade, você parar para pensar, escuta, por que eu estou passando por isso? Porque às vezes quando a gente passa por uma dificuldade assim na vida, a gente quer sair tão rápido que a gente não para refletir. A gente não para pensar o que foi que nos levou até ali. Por que é que a gente está passando pelo que a gente está passando? Por que é que a gente está enfrentando o que a gente está enfrentando? Você está me entendendo, gente? Porque assim, para mim, o pior de uma tempestade não é a sua força ou o tempo que nós vivenciamos ela na nossa vida. Para mim, o pior de uma tempestade é não ter aprendido nada com ela. Sabe quando você tem uma casa, e aí você constrói uma casa no alto de um monte, ou né, assim, de frente, um lugar assim aberto. Aí, tudo bem, você construiu. Aí vem uma tempestade, destelha. Aí você vai lá e coloca a telha. Aí vem outra tempestade, destelha. Aí você vai lá e coloca a telha. Aí dali 6 meses vem outra tempestade, destelha. Aí você coloca a telha. Aí na quinta, sexta vez, aí a casa já está comprometida. As estruturas da casa já estão comprometidas. Mas você continua colocando telha. E você não para pensar que de repente você construiu no lugar errado. Ou que de repente você vai ter que mudar algumas coisas, corrigir algumas coisas nessa construção. Às vezes você não para pensar que você não avaliou todas as perspectivas, que você não ouviu pessoas experientes, que você simplesmente construiu. Porque, gente, presta atenção, a correção, ela pode ser necessária na minha vida, pelo menos por 2 motivos. Um é que eu sabia e fiz errado, e a outra é que eu não sabia e fiz errado. Só que nas duas eu posso aprender, e devo aprender, para não ter que passar de novo por aquilo. Então vamos imaginar que eu tomei uma posição na minha vida sabendo que não deveria tomar, mas eu tomei uma posição na minha vida. Aí veio a tempestade. Se eu for sábio, se eu estiver me tornando sábio, eu vou aprender e não vou fazer mais. Vamos imaginar que eu faço algo, eu faço de um jeito, porque eu não sabia que aquele jeito não era bom. Aí passo por uma tempestade. Agora eu sei que aquele jeito não é bom. O que eu tenho que fazer? Aprender e fazer de outro jeito. Então, gente, presta atenção. Comece a refletir sobre tempestades passadas na tua vida, se essas tempestades não eram um meio de correção na tua vida. Não mostraram para você a necessidade de corrigir algo na tua vida. Porque senão, é bem possível que você vai ter que passar por uma outra tempestade, por um outro prejuízo, para você ter a chance de aprender. Por quê? Porque tempestades acontecem na nossa vida para nos corrigir. Tem muita gente que está enfrentando tempestade e que, se parar bem para pensar, diz: eu fiz uma escolha errada. Essa tempestade foi resultado de um erro meu, de uma falha, e eu preciso corrigir. A Bíblia, ela nos dá um exemplo magnífico sobre isso. Lembra de Jonas? O pessoal lembra de Jonas aí? Jonas é aquele camarada que foi engolido pela baleia. E o Jonas, ele passou por um processo bem difícil. Por quê? Porque ele não gostava dos ninivitas. Ele não gostava da cidade de Nínive. Aliás, ele odiava Nínive. Ele tinha problemas com Nínive. Ele tinha dificuldades com Nínive.
E aí um dia Deus fala com ele, ele era um profeta, e Deus diz: olha, Jonas, eu quero que você vá para Nínive, e você vai pregar, você vai anunciar a respeito de mim para eles. E eles vão se converter. Uau! Só que Jonas não gostava deles. E Jonas diz: eu não quero isso para eles. Eu quero o pior para eles, eu não quero o melhor para eles. E aí Deus diz: olha, eu quero que você vá para Nínive. E aí Jonas foi, arrumou as coisas, arrumou a bagagem, falou para todo mundo que ele ia viajar e tal. Só que ele pegou uma embarcação para Tarsis, um outro lugar, para um outro lado. Deus pediu para que ele fosse para lá, e ele então pegou e foi para lá. Só que agora ele está dentro do barco, e dentro desse barco onde ele estava, começou a haver problemas. Por quê? Porque ele estava em rebeldia. Começou a dar problema. E veio uma tempestade muito grande, a ponto de todo o pessoal que estava na embarcação ficar desesperado. E aqui, gente, já abre um alerta aqui. Quando eu estou andando errado, não sou apenas eu que sofro. A minha esposa sofre, meus 2 filhos sofrem, a minha igreja sofre, a minha comunidade sofre, o meu país sofre. Quando eu estou andando errado, eu não provoco tempestade só para mim. Às vezes eu provoco tempestade para as pessoas que me são mais caras, para as pessoas que eu mais amo. E aí isso está acontecendo com Jonas. Está todo mundo dentro do barco. Dentro da minha casa está todo mundo dentro do mesmo barco. Aqui na igreja está todo mundo dentro do mesmo barco. Estamos caminhando. E a partir do momento que eu começo a tomar decisões erradas, isso vai afetar a minha família, o meu barco. Isso vai afetar a minha comunidade, o meu barco. Isso aconteceu com Jonas. E começou uma tempestade tão grande que o pessoal começou a ficar desesperado. E aí eles perceberam em algum momento que aquela tempestade era resultado de um caminho errado, de um erro, de uma falha. Está dando errado a nossa vida, estamos enfrentando essa tempestade por causa de um erro. Precisamos de correção, precisamos corrigir. A Bíblia fala de uma outra situação, que é quando o povo de Deus vai para uma guerra, e Deus diz que não era para trazer nada de lá. E aí tem um camarada que traz um ídolo e enterra, porque não podia trazer, ele traz escondido, e ele enterra debaixo da barraca dele, da casa dele. E aí começa a vir maldição sobre o povo. E o que está acontecendo? Até que Deus revela: tem alguém que está vivendo errado. Olha, gente, a importância da gente andar certo. A importância de você tomar decisões certas. Quando a gente passa por uma tempestade, a gente tem que parar para pensar. Escuta, essa tempestade, por que eu estou passando por ela? Eu acho que até a pandemia a gente tem que parar para refletir. Por que a humanidade está passando por essa tempestade? De repente tua família, teu casamento está passando por uma tempestade. Por que a gente está passando por essa tempestade? Será que não é porque Deus está querendo nos corrigir? Porque alguma coisa a gente fez que não deveria fazer, a gente está fazendo o que não deveria estar fazendo? Deus permite tempestades na nossa vida para nos corrigir. Segunda lição que eu quero trazer para você: Deus permite tempestades na nossa vida também para que a gente conheça o seu poder e a sua glória. Deus permite tempestade para que a gente conheça o poder dele e a glória dele na nossa vida. Às vezes eu olho para a minha vida e percebo: poxa, por que eu estou passando por aquilo que eu estou passando? E aí eu começo a olhar para a minha vida e ver se eu estou andando por um caminho errado. E eu digo: não estou andando por um caminho errado.
Eu não tomei uma decisão errada. Eu estou procurando fazer a vontade de Deus. Eu estou procurando obedecer a Deus. Por que é que eu estou passando por essa tempestade? Deus permite algumas tempestades como processo de crescimento na nossa vida. Deus permite algumas tempestades para que a gente conheça o poder e a glória dele que se manifestam sobre a nossa vida. Não é uma pessoa que você encontra que está passando por uma tempestade, não necessariamente ela está passando por uma tempestade por alguma dificuldade, por algum erro, por algum pecado. Como muitas vezes a gente quer julgar as pessoas assim. Às vezes é um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem lutado a cada dia e tem passado por uma tempestade terrível. É incrível como que nós, seres humanos, queremos encontrar erro nas pessoas que estão passando por luta. Os discípulos, uma vez, quando Jesus foi curar um camarada, eles perguntaram para Jesus: escuta, Jesus, foi ele ali ou foi o pai dele que pecou? Já queriam saber o assunto para já fofocar. Foi ele ou foi o pai dele que pecou? Por quê? Porque a gente tem essa coisa. Se de repente eu olho para a vida de alguém, ela está passando dificuldade, parece que vem no meu coração aquele negócio: onde que essa pessoa está errando? Aonde que ela está falhando para ela estar vivendo isso, para estar passando por isso? Deixa eu te falar, gente. Homens e mulheres de Deus, pessoas que estão vivendo na presença de Deus, sendo fiéis a Deus, passam por lutas, por dificuldades e por tempestades. Deus nunca falou que nós não passaríamos. Deus nunca disse que nós não passaríamos por momentos desagradáveis, por situações complicadas. Deus nunca disse isso. Deus nunca falou para nós que a gente não teria momentos na nossa vida, épocas da nossa vida que seriam desertos. Deus nunca disse que nós não atravessaríamos vales. Deus nunca disse que não se levantariam gigantes contra nós. Deus nunca disse isso. Nós passamos por tempestades. E algumas das tempestades que você passa tem como propósito Deus mostrar o poder e a glória dele na tua vida, para que você cresça e para que você entenda que o teu ministério, que a tua vida, que a tua carreira está segura, não na tua força, não no teu braço, não na tua capacidade, não na tua capacidade, mas a tua vida está firmada em Deus e somente nele. Porque nós corremos o risco em algum momento, como homens e mulheres de Deus, de achar que nós temos um poder na nossa oração que nós não temos. Às vezes a gente chega no momento da nossa vida e isso é mostrado como se aquela pessoa fosse constituída de alguma coisa diferente. E aí o que Deus faz? Deus vai e tira a glória, o poder que está sobre aquela vida daquela pessoa, do ministério dela. E Deus diz: agora você vai orar, as pessoas não serão curadas. Agora você vai pregar e as pessoas não serão tocadas. Por quê? Porque você precisa descobrir que não é você, sou eu. Porque nós temos uma facilidade muito grande em construir deuses, em achar que igrejas são estruturas únicas de Deus, e achar que homens e mulheres são verdadeiros representantes de Deus, como se fossem pessoas melhores do que os outros, e não são. E às vezes Deus faz secar a fonte para nos ensinar que a glória é dele, o poder é dele, a presença é dele, a manifestação é dele. Tudo pertence a ele. Ele é o Senhor. Deus permite. Então, gente, existem algumas tempestades que vêm sim para te corrigir, que vêm sim para corrigir a tua família. Existem algumas tempestades que vêm sim para corrigir a igreja. Mas tem algumas tempestades que elas acontecem na nossa vida para que nós conheçamos a glória de Deus e o poder de Deus. Pastor, me dá um exemplo. Eu vou dar. Marcos 4, 39 a 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que acontece nesse texto aqui é muito interessante. Por quê? Porque eles estão pregando o evangelho, anunciando, Jesus está anunciando o reino, trabalhando durante o dia inteiro. Quando chega
um determinado momento, uma determinada hora, Jesus ele diz para os discípulos assim: olha, agora nós vamos entrar no barco e nós vamos para o outro lado, para a gente continuar o trabalho lá. Nós temos o que fazer do outro lado. Os discípulos obedecendo, guarda essa palavra, obedecendo ao Senhor, entram no barco. Jesus vai deitar, está muito cansado. E os discípulos estão ali conversando, falando do ministério, contando as histórias, enfim, alguns tentando alegrar os outros e tal, está tudo bem. De repente, aparece um vento. Naquela região, as tempestades aparecem de uma hora para outra, pelas formações geográficas do local. De repente, começa a formar uma tempestade, e eles, precisamos ir rápido, e eles tentam, de toda forma, vai tirando água, e vai remando, e vai virando a vela, enfim, vai fazendo tudo que pode fazer. E a tempestade vai aumentando, o vento vai aumentando, a água começa a sacudir tudo, e eles começam a ficar desesperados, e Jesus está dormindo. E chega num ponto de desespero que eles vão lá e eles jogam Jesus da cama no chão e dizem: o Senhor vai acordar, agora nós estamos precisando. E eles: o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa com a gente passando essa tempestade? E aí Jesus levanta os braços. Jesus, ele ora ao Pai e a tempestade acalma. A tempestade cessa e as águas se acalmam. E aí ficam olhando um para o outro. O que me chama a atenção nesse texto, gente, presta atenção, é que ninguém estava fazendo nada errado. Os discípulos não estavam fazendo errado. O que os discípulos estavam fazendo? Por que é que os discípulos enfrentaram essa tempestade? Porque eles estavam obedecendo. Se eles não tivessem obedecido, eles não tinham passado pela tempestade. É uma tempestade que eles passaram porque eles estavam obedecendo ao Senhor. E por que é que Jesus permitiu que eles passassem pela tempestade? Porque Jesus estava preparando eles. Porque Jesus estava forjando eles. Porque Jesus queria que eles entendessem, compreendessem o poder de Deus. Jesus sabia que a fé deles ainda era uma fé muito fragilizada. Jesus precisava trabalhar isso na vida deles. E é por isso que Jesus então, que Deus permite que eles passem por esta circunstância, por esta situação. Perceba-se, a tempestade que você está passando não é porque você precisa corrigir algo na sua vida. Mas também pense, de repente, se essa tempestade, ela não é porque Deus está querendo manifestar o poder dele na tua vida e a graça dele na tua vida. Porque quando a gente enfrenta esse tipo de tempestade aqui, é muito interessante, porque a gente se sente completamente nu, completamente destituído de força, de capacidade, e a gente depende totalmente de Deus. Não sei se você já passou por um momento assim, que você não tem o que fazer. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o contato que for, você pode ter a força que for, você pode ter a influência que for, mas você não consegue resolver. Já passou por um momento assim que você não consegue resolver? É uma tempestade que você diz: meu Deus, eu não dou conta disso. Eu não dou conta disso. E aí Deus vem, manifesta o poder deles e diz assim: vou cuidar de você. Por isso que os discípulos ficaram olhando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus queria mostrar para os discípulos que Ele tem poder sobre as tempestades e sobre as circunstâncias da vida. Amém? Jesus tem poder sobre todas as tempestades e sobre todas as circunstâncias da tua vida. É isso que Jesus queria mostrar. Olha, Anderson, vai passar por tempestade? Vai. Mas eu vou cuidar de você, porque eu controlo a tempestade e eu sustento a tua vida e a tua família. É isso que Deus queria mostrar para aqueles homens que iam continuar o trabalho. Eles precisavam saber disso, que Deus estava com eles e que Deus ia sustentar eles todos os dias. Então, primeiro,
tempestades para nos corrigir. Segundo, tempestades para que a gente conheça o poder e a glória do Senhor se manifestando na nossa vida. E terceiro, tempestades. Deus permite tempestades na tua vida para que você reconheça o quanto você depende dEle, o quanto nós somos dependentes dEle. Sabe? É porque às vezes acontece isso que eu já comentei aqui na pregação. Chega um determinado momento que eu vejo que está tudo dando certo, a igreja está bombando, as coisas estão acontecendo, o ministério está acontecendo, a construção está indo. Aí as pessoas estão elogiando. Sabe, aí você desce daqui, a pessoa chega, pastor, que palavra tremenda, pastor, a igreja está perfeita. Aí outra pessoa diz, meu, que trabalho, que administração, né? A outra pessoa diz, nossa, eu vejo essa igreja cada vez mais pujante, cada vez mais animada, e a coisa acontecendo e tal, e pai, está tudo caminhando. E aí de repente a gente começa a achar que a gente é mais do que a gente é. E a gente começa a pensar que a gente não é barro. A gente começa a pensar que a gente não é pó. A gente começa a pensar que a gente é uma espécie de um Deus. É um representante fiel de Deus e de que tudo vai acontecer na gente. Aí Deus vem e... Deixa eu dar uma parada nesse ministério da Kelly aqui. Que o pessoal do louvor está muito animado demais. E aí Deus diz, deixa eu mostrar para eles aqui. Que eles dependem de mim. Deixa eu mostrar para o pastor Luiz que ele depende de mim. Sou eu, não é ele. E que as pessoas têm que voltar os olhos para mim e não para ele. Nós dependemos de Deus completamente. Escuta o que eu vou te falar. Isso aqui é história. Quem gosta de história vai lembrar disso. No mundo já houveram grandes impérios. Alguns dos impérios, eles foram considerados como impérios que não iriam jamais cair, de tão poderoso, de tão estruturado que era. Mas todos os impérios ruíram. E pasmem, se você estudar a história, você vai descobrir que os maiores impérios do mundo, eles não foram destruídos de fora para dentro. Eles foram destruídos de dentro para fora. Porque quando o ser humano chega num determinado ponto da sua vida, em que ele começa a pensar que ele se basta, é o começo do fim. O dia que você achar que você é bom, é o começo do fim. O dia que você achar que você é melhor, é o começo do fim. E como a gente tem facilidade para chegar nesse ponto. Dito isso, os melhores amigos serão sempre aqueles que te ajudarão sempre a olhar para um ponto a melhorar. Os amigos que você tem são aqueles que irão sempre dizer, os melhores amigos são aqueles que irão sempre dizer para você que você está caminhando, que as coisas estão acontecendo, mas que ainda tem muito caminho para você caminhar. Os melhores amigos são aqueles que vão fazer você lembrar que o teu pé é de barro. É interessante, né? Porque quando a gente olha lá para o livro de Daniel, o Império Babilônico era um império muito forte, muito forte. Ele tinha dominado praticamente o mundo inteiro. Os líderes se autoconsideravam deuses, construíram imagens. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que tinha que se prostrar diante da imagem? Daniel, que não podia orar ao seu Deus, só podia se direcionar para o imperador. Então, na época do Império da Babilônia, havia-se essa ideia. E de repente Deus dá uma visão para Daniel. E Deus dá para Daniel a visão de uma estátua de um homem. Um homem que era formado de ouro, de pedras preciosas, de
prata, de bronze, de ferro. E Deus vai falando para Daniel como que era a estrutura desse homem. E Deus mostra para Daniel, diz: olha, assim é a Babilônia. E Deus começa a mostrar a estrutura. Mas quando chega no pé, Deus diz: o pé é de barro. E pelo pé irá ser destruída. Então é importante a gente entender que nós dependemos de Deus. A nossa vida precisa estar conectada com Deus. E algumas tempestades que a gente passa é porque Deus está querendo dizer: Maurício, menos, 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 menos. Calma, você não é tudo isso que você está pensando. Charles Spurgeon foi o maior pregador de todos os tempos, ele é considerado. Ele é o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon viveu entre 1800 e pouco, finalzinho ali, até 1900 e pouco. Charles Spurgeon, ele pregava para as multidões naquela época. Então, ele praticamente tinha o maior público daquela época. Então, as pessoas se juntavam para ouvir aquele homem. Ele era um mestre de oratória. Ele tinha uma capacidade de comunicar extraordinária. E Charles Spurgeon conta uns livros, que às vezes ele, depois que ele terminava a pregação, ele estava descendo, alguém batia no seu ombro e falava: ó, não sei se alguém já te falou, cara, mas você foi demais, demais. E ele dizia o seguinte: já me falaram assim, quando eu terminei de pregar, que eu terminei de orar, que eu abri o olho, olhei para a igreja, o diabo já bateu no meu ombro e já falou: cara, você é o bicho, você é o bicho, você é o cara, você é o cara. O diabo já falou isso para mim. Você está entendendo? Não que a pessoa que te elogiou, porque o elogio faz parte, ele é importante, não tem a ver com quem te elogia, tem a ver com a maneira que você recebe o elogio. Porque eu tenho que aprender a elogiar as pessoas pelas coisas boas que elas fazem. Mas eu tenho que aprender a receber o elogio das pessoas e tomar o cuidado para não errar o alvo na hora que eu recebo o elogio. Então continue elogiando as pessoas, é importante. Agora, quando você receber um elogio, saiba, você não é tudo isso. Junto com o elogio, pode estar um interesse da pessoa. Junto com o elogio, pode estar uma admiração, uma empatia que a pessoa tem por você. Junto com o elogio, pode estar uma limitação, uma necessidade que a pessoa tem que você supriu naquele momento. Então, entenda isso. Você sempre vai ser totalmente dependente de Deus. E aí você vai caminhar bem toda a tua vida. Um texto bíblico para a gente dentro desse ponto. Êxodo 14, 13 e 14. Olha só. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento de quem? Do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Quem? O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eles estavam diante de um grande problema, de uma tempestade. Um grande problema. E Deus disse para eles: Deus pelejará por vocês. Nós não temos o que fazer. Moisés, o que você vai fazer por nós agora? Porque as pessoas queriam ver em Moisés uma espécie de Deus. O que você vai fazer por nós? Moisés diz: não vai ser eu. Agora eu e você vamos ver o que Deus irá fazer por nós. Porque é Deus, não sou eu e nem é você. Gente, que eu e você não precisemos de tempestades na nossa vida, para que Deus possa nos mostrar que o nosso pé é de barro. Que eu e você não precisemos de tempestades na nossa vida para que Deus esteja nos corrigindo. E que as tempestades que eu e você passarmos ao longo da nossa vida sejam tempestades realmente de Deus querendo manifestar o poder e a glória dele na nossa vida e nos preparando para as vitórias maiores que ele tem
para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família. Agradeça a Deus pelas tempestades que Deus promoveu na sua vida ou permitiu na sua vida para te corrigir. Ah, pastor, Deus promove tempestade para corrigir, Ele promove. Para corrigir, Ele promove. Deus permite tempestade para te corrigir, agradeça a Deus, irmão, não reclama, porque é isso que te salva. O pai que ama o seu filho, ele faz o quê? Ele corrige, ele faz uma tempestade na vida do filho. Esses dias eu tive que falar para o meu filho, sabe aquele negócio que você quer muito? Você não vai ter. Isso é uma tempestade para ele. Só que porque eu amo o meu filho, eu preciso provocar tempestades para o corrigir. Quanto mais obediente eu for a Deus, quanto mais temente eu for a Deus, quanto mais eu procurar viver de acordo com a vontade, com o propósito de Deus e crescer na vida, menos vou precisar enfrentar esse tipo de tempestade. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, e que a gente esteja colocando a nossa vida e crescendo no Senhor. Tá? Para a gente terminar, olha só, eu coloquei aqui alguns versículos. Como responder às tempestades? Tá? Como que a gente responde às tempestades? Sejam elas por correção, sejam elas para que Deus manifeste a glória dele, ou sejam elas para que a gente se coloque no nosso lugar, tá? E entenda que nós dependemos totalmente de Deus. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Testa-me e pensamentos ansiosos. Veja se há em mim algum caminho errado, algum caminho ofensivo, e me conduza pelo caminho eterno. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para Deus sondar o meu coração e me ajudar. Deus, sonda o meu coração. Eu estou tomando uma decisão errada? Eu estou indo por um caminho errado? E peça para que Deus te ajude, te oriente. Deus, sonda-me. Olha para dentro do meu coração e me ajuda. Deus, que o teu Espírito esteja intercedendo por mim e me ajudando a compreender e a transformar a minha vida e a minha história. E Salmo 121, versos 1 e 2, para terminar. Levantarei os meus olhos para as colinas, para os montes. De onde vem a minha ajuda? A minha ajuda vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Passamos por tempestade. Da onde vem a nossa ajuda para nos salvar? Vem do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Seja por correção, seja para que você conheça o poder de Deus, seja para que você aprenda a se portar e a depender de Deus. O teu socorro sempre virá do Senhor. Ele sempre virá te socorrer. Tá? Deus sempre vem nos socorrer. Tá bom? Então, levante os seus olhos e olhe para Deus, porque Deus vai te ajudar nessa tempestade que você está. Deus ajudou Judas, não ajudou? Ajudou, mandou a baleia lá, pegou ele, levou lá para Nínive, porque Deus não muda o projeto dele, por causa das nossas birras. Levou ele lá para Nínive e disse: faz o que você tem que fazer. Deus ajudou os discípulos na tempestade? Ajudou. Deus parou a tempestade. Deus ajudou Moisés e o povo? Ajudou. Deus vai te ajudar também em todas as tempestades que você passa, em todas as lutas que você passa na sua vida. Amém?